Olá, pessoal. Nós sabemos que as principais manifestações da Covid-19 são manifestações respiratórias com acometimento, às vezes, muito grave dos pulmões. Mas a Covid-19 também é uma doença sistêmica, que tem repercussões em outros órgãos, dentre eles o fígado. E é o que nós vamos tratar. Tanto do aparecimento de manifestações hepáticas durante a evolução da Covid-19, como da repercussão que a Covid-19 tem quando adquirida em portadores de doença hepática crônica. A Covid-19, a pandemia do coronavírus, caracteriza-se fundamentalmente por tratar-se de uma síndrome respiratória aguda grave. Ela provavelmente teve início, os primeiros casos, em Wuhan, na China, a partir de dezembro de 2019, com relatos de que os quadros iniciais poderiam ser oriundos de frequentadores do mercado de Wuhan, apesar de que recentemente há um dado da possibilidade do primeiro caso não ter qualquer contato com esse mercado, mas ainda advoga-se essa possibilidade. Atualmente são cerca de 1,2 milhões de casos em 20 países, caracterizando realmente a pandemia. Com mais de 70 mil mortes, o dado do início do mês é de 69 mil aproximadamente, mas esse número só cresce dia a dia. Nós tivemos no passado duas grandes epidemias de síndromes respiratórias, a SARS-CoV de 2002 e a MERS-CoV de 2012, que acometeu principalmente a região do Oriente Médio, em que foram detectadas alterações hepáticas no curso desses quadros. Daí a necessidade de se investigar e se definir qual o real papel da Covid-19 em relação à doença hepática no atual momento. Atualmente a gente tem cerca de 300 trials clínicos correndo, principalmente em busca de alguma medicação efetiva que possa mitigar essa pandemia. A maioria dos portadores da Covid-19 não apresenta sintomas de lesão hepática. As principais manifestações são respiratórias: a tosse, a dor de garganta, expectoração, algum grau de congestão nasal e nas formas graves, principalmente de espineia e dor torácica. Como manifestações sistêmicas podem ser citados cefaleia, febre, mal-estar geral, artralgia, dores musculares e do ponto de vista do aparelho digestivo, principalmente anorexia, diarreia, náuseas e vômitos. Não há nenhuma referência a sintomas específicos do ponto de vista do fígado. No entanto, as alterações laboratoriais que ocorrem no curso da doença podem sim ser sugestivas de dano hepatocelular. Vejam que esses pacientes apresentam leucopenia, linfocitopenia, plaquetopenia, que pode ser uma manifestação de comprometimento hepatocelular, hipoalbuminemia também, PCR elevada, nas formas graves, saturação de oxigênio abaixo de 93, e aí as manifestações de sofrimento hepatocelular, como TGO e TGP elevadas, as bilirrubinas normalmente são normais ou discretamente tocadas, e a fosfatase alcalina, curiosamente, é normal na maioria dos casos. Alguns trabalhos já apresentados e já publicados mostram série de casos, principalmente oriundas da China, e aqui a gente tem um quadro onde a gente tem cerca de 1.300 pacientes estudados, em que é demonstrada a presença de alterações hepatocelulares, notadamente elevações de transaminases, seja TGO, seja TGP, e citando que os doentes mais graves, eles provavelmente têm transaminases mais altas. Nessa série de casos, nós temos apenas duas citações de comprometimento hepático severo com insuficiência hepática aguda. Um quadro descrito também na China por Shen
E um outro quadro, que também é da China, descrito por Zhang, que é o autor do artigo, que considerou, inclusive, a evolução de uma doença hepática grave, de uma hepatopatia aguda fulminante, em um paciente que terminou indo a óbito. Então, há relatos efetivos de sofrimento hepatocelular no curso da Covid-19. O grau de elevação da ST e ALT, da TGO e da TGP, deve se relacionar com a gravidade da Covid-19. A gente sabe que a fase inicial e mais grave da doença é a fase da tempestade imunológica. E se percebeu que pacientes que evoluem com formas mais graves evoluem com transaminases mais altas. E o contrário também. Pacientes que começam a elevar transaminases a níveis próximos de 10 vezes acima do normal, têm uma maior possibilidade de evolução para formas mais severas da doença. Então, a elevação da transaminase poderia funcionar como um marcador de formas mais graves da Covid-19. A lesão hepática é uma das manifestações sistêmicas da Covid-19. Vejam que o aspecto fisiopatológico básico é uma grave tempestade de citocinas, uma grave tempestade imunológica, associada à viremia intensa, a uma síndrome da resposta inflamatória brutal, inclusive com hipovolemia, hipóxia e sepse. Esse é o substrato fisiopatológico das manifestações sistêmicas, como o aparecimento de encefalite, o aparecimento de disfunção miocárdica, de lesão renal, de alteração da flora intestinal com alteração da permeabilidade intestinal, da lesão hepática e da própria SARA, que é a manifestação mais grave e mais temida da Covid-19. Pode haver lesão hepática, no entanto, lesão citopática, lesão direta do hepatócito. Por quê? Nós sabemos que há receptores ACE2, receptores da enzima conversora, tanto no pulmão como no fígado. O pulmão muito mais do que o fígado, mas o fígado é o órgão que está em segundo lugar no número de receptores ACE2, que são receptores ligados à gênese da doença. O coronavírus, então, se ligaria a receptores presentes no hepatócito, podendo levar à lesão hepatocelular inflamatória, mas também a receptores nos ductos biliares. E o interessante é que há 10 vezes mais receptores nos ductos biliares do que nos hepatócitos. No entanto, o que a gente vê laboratorialmente é um aumento preponderante de transaminases, o que caracterizaria a lesão hepatocelular, e a gente não encontra aumento significativo de gama-GT e fosfatase alcalina, o que deveria se encontrar por conta de uma lesão importante de ducto biliar. Essa explicação não está clara, ficaria então para estudos posteriores. O eixo intestino-fígado também participa da lesão hepática. Vejam que há receptores também em enterócitos e colonócitos. Esses receptores da enzima conversora participariam, então, no aumento da permeabilidade intestinal decorrente do processo inflamatório, associado à tempestade por citocinas. Isso faria com que houvesse uma disponibilização no trato porta por conta do aumento da permeabilidade intestinal, de produtos ativos, inflamatoriamente ativos, que aumentariam a lesão hepática ou perpetuariam essa lesão hepática. Isso também é um mecanismo que tem sido estudado nesses pacientes. Por outro lado, alguns outros mecanismos são propostos também da lesão hepática. A própria lesão medicamentosa por uso farto de paracetamol para febre nesses doentes e a utilização de alguns antivirais intráios que atualmente estão em curso. E alguns desses antivirais também têm potencial de hepatotoxicidade, principalmente com alteração de transaminases. Um outro mecanismo descrito, notadamente em doentes graves em fase de choque, é a lesão hepatocitária pela hipóxia, uma lesão isquêmica,
e lesões também de reperfusão a partir do momento que esses doentes melhoram. Essas lesões caracterizam-se, na maior parte das vezes, por grandes elevações de TGO e de TGP. Infelizmente, apesar desse substrato, nós não temos guias ou recomendações específicas para manejo da Covid-19 em portadores de hepatopatia crônica. Vejam essa série de informações publicadas na literatura, não há nenhum site específico para tratar da Covid-19 em hepatopatas. Daí nós temos então que garimpar a informação na literatura e procurar capturar a informação com melhor qualidade para que a gente possa então abordar principalmente esses portadores de doença hepática crônica que se vêem infectados com o coronavírus. Vejam que há impacto da doença hepática gordurosa na evolução da Covid-19. Esse estudo chinês verificou a evolução de cerca de 200 pacientes que já tinham diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica e adquiriram a Covid-19. Houve lesão hepatocelular leve na maioria desses pacientes, mas se observou que o IMC elevado e a própria doença hepática gordurosa não alcoólica estavam associadas a formas severas da Covid-19. Deve haver algum papel do eixo intestino-fígado, porque a gente sabe que o eixo intestino-fígado é importante também na gênese da doença hepática gordurosa não alcoólica, mantendo algum grau de endotoxemia persistente, mas, no entanto, nós não sabemos ainda se há implicações terapêuticas, se há necessidade de mudança de conduta em portadores de doença hepática gordurosa não alcoólica que adquirem a Covid-19. Em relação à cirrose, já há estudos do impacto da Covid-19 na assistência dos pacientes cirróticos. Vejam esse gráfico que é bem interessante, que ele mostra que a assistência ao cirrótico vai ter 3 ondas em relação à Covid-19. A primeira onda, que é a do isolamento social, que é a que nós estamos vivendo, ela terá impacto em relação ao número de doadores para transplante, a realização de procedimentos eletivos nos cirróticos, a realização de imagem, principalmente o acompanhamento ultrassonográfico no screening do carcinoma hepatocelular e alguma repercussão em alguns pacientes que no momento estão estáveis. Nós teremos uma segunda onda, onde alguns pacientes comparecerão descompensados ao serviço de saúde, haverá claramente um aumento de número de pacientes na lista de transplante, porque essa lista praticamente parou, a realização de transplante parou em alguns locais, e a gente continuará com dificuldade, principalmente na realização de testes e a necessidade de um bloqueio de visitas ainda. A terceira onda, que a gente não sabe quando se iniciará, a repercussão principal será a perda e o retardo de diagnósticos de pacientes durante a primeira e a segunda onda, o aparecimento provável de carcinoma hepatocelular em doentes que não tiveram a possibilidade de ter o segmento feito de maneira efetiva e, principalmente, nós encontraremos e lidaremos com doentes mais graves porque passaram um período com sua assistência prejudicada durante a fase mais grave, mais severa da pandemia da Covid-19. É importante a gente citar que, muito provavelmente, a infecção pelo coronavírus, o aparecimento da Covid-19 em um paciente cirrótico pode levar a quadro de descompensação. Por si só, o cirrótico já tem depressão imunológica. Há um possível aumento do risco de complicação em um cirrótico com Covid-19, piora da ascite, aparecimento de disfunção renal, hemorragia digestiva, encefalopatia hepática, superinfecção e, principalmente, é possível que se desenvolvam quadros de ACLF relacionados à Covid-19, como é visto relacionado à influenza. A gente sabe que cirróticos que
tem fase aguda de influenza vírus, tem possibilidade de desenvolver descompensação com a CLF. É possível que o mesmo se repita com a Covid-19. Os cirróticos com possibilidade de Covid-19 devem ter internação precoce, não deve demorar ou cumprir períodos de observação em casa para internação devido ao alto risco de descompensação. O tratamento específico da Covid será baseado e é recomendado em guidelines locais. Então, deve-se obedecer o que o grupo e o que aquele local está fazendo em relação ao tratamento específico da Covid-19. E a evolução provavelmente é absolutamente incerta. Nós ainda não temos trials com número de cirróticos portadores de Covid-19, um N satisfatório, para dizer se há uma pior ou maior evolução e qual é uma pior ou maior risco de evolução mais severa e quais seriam os fatores que definiriam isso. Então, no momento, o que a gente pode dizer é que a Covid-19 pode ter uma evolução absolutamente incerta em portadores de cirrose hepática. Há algumas estratégias no tratamento dos cirróticos durante a pandemia. Em relação à CIT, recomenda-se principalmente o monitoramento diário do peso em casa e com comunicação ao médico assistente para verificação se essa CIT está aumentando ou não. Em relação à profilaxia de varizes, a gente sabe que há uma dificuldade tremenda nessa fase da realização de ligaduras elásticas para varizes esofágicas. Então, recomendar e ficar muito atento para o uso do propanolol de forma correta e contínua nesses pacientes. Pequenos sinais de encefalopatia já devem ser tratados. Os pacientes devem estar orientados, os familiares, para a detecção de pequenos sinais de encefalopatia e início do tratamento imediato, mesmo sem a visita ao médico, para evitar que esses quadros evoluam para formas mais graves. O acompanhamento e a prevenção do carcinoma hepatocelular está absolutamente prejudicada pela impossibilidade de realização, na maior parte das vezes, de ultrassons seriados. Há recomendações em alguns locais de que se faça infusão de albumina periódica, o que poderia reduzir o aparecimento de complicação. Essa albumina deve ser infundida em clínicas a nível ambulatorial. O manuseio das complicações da doença crônica pode ser feito por telemedicina e por orientação à distância, e fundamental que os pacientes estejam bem educados e os familiares quanto sintomas e sinais de quadros de descompensação e a possibilidade de início de tratamento de alguma dessas formas, principalmente a encefalopatia, mesmo sem o contato direto com o médico assistente. Em relação ao transplante hepático, nós temos uma experiência interessante do grupo do professor Mazzaferro, o grupo de Milão. Eles apresentam uma corte de 111 transplantados há mais de 10 anos, e nessa corte, durante a epidemia em Milão, a pandemia em Milão, eles detectaram 3 óbitos. Esses óbitos foram em homens maiores de 65 anos com alguma disfunção metabólica. Eram hipertensos, eram obesos, diabéticos e dislipidêmicos. Havia uma característica de que a imunossupressão nesses pacientes, como era a fase tardia do transplante, já estava reduzida. Esses pacientes usavam baixas doses de ciclosporina e um deles usava baixa dose de tacrolina. E aí, provavelmente a imunossupressão não influi no risco de evolução da doença. Ela poderia até ser protetora. Alguns advogam que indivíduos imunossuprimidos, a utilização de imunossupressores, teriam uma tempestade de citocinas, uma tempestade imunológica, com menor repercussão do que os não imunossuprimidos. É uma coisa a ser estudada. E o grande impacto da evolução nesses doentes transplantados foram as comorbidades metabólicas. Então, se percebeu que a comorbidade metabólica, a obesidade, a hipertensão, o diabetes e a dislipidemia eram muito mais importantes na má evolução do que a própria imunossupressão. Tomou-se como lição que não haveria necessidade de reduzir o imunossupressor
em qualquer fase do transplante, notadamente no transplante precoce, que é aquela fase em que as doses estão mais altas. Esse trabalho, que também é um trabalho italiano, mostrou que não houve associação de uma evolução desfavorável, principalmente em relação à severidade e à mortalidade, em hepatopatas crônicos. Eles fizeram uma busca no Medline, no Scopus e no Web of Science, recuperaram 6 estudos com 702 pacientes. Não relataram aumento de formas graves nesse grupo de portador de hepatopatia crônica, nem aumento da mortalidade. No entanto, a gente não sabe qual é a população que foi estudada. Se era doença hepática crônica com cirrose child A, child B, child C, então é um trabalho meio heterogêneo. Mas a conclusão é que no momento não há respaldo para a inclusão da doença hepática crônica em modelos de estratificação de risco da Covid-19. Em relação ao tratamento farmacológico, que é muito discutido, não há respaldo na literatura para qualquer forma de tratamento medicamentoso profilático ou terapêutico específico para hepatopatas. A gente cita que a cloroquina em relação ao fígado é uma droga segura, a hepatotoxicidade é rara. A azitromicina ela é segura, mas há relatos de formas graves de hepatite colestática com o uso de azitromicina. A ivermectina também praticamente não tem hepatotoxicidade, e a nitazoxanida também não. Então, são drogas seguras que, no caso de serem respaldadas por estudos convincentes e conclusivos, poderiam, de certa forma, ser usadas em hepatopatas. No entanto, na vida real, nem tudo é perfeito. Essa semana, o professor Carlos Brito, nosso colega aqui da Universidade de Pernambuco, relatou um quadro de hepatotoxicidade provavelmente relacionada à hidroxicloroquina durante o tratamento de um caso de Covid-19. Houve elevação substancial de transaminases a partir do momento do uso da cloroquina e mesmo o paciente não evoluindo bem, a partir da retirada da droga, essas transaminases baixaram. Então a gente tem que estar atento que pode ser que a cloroquina não seja, do ponto de vista hepático, totalmente inócua. Lembrar que nós estamos usando doses mais altas do que as notoriamente usadas ao longo do tempo na cloroquina. As recomendações, então, em resumo, da relação entre fígado e Covid-19 são essas. Em relação às hepatites virais, não houve interferência do fato do paciente ser portador de vírus C, vírus B, na evolução da doença hepática. Em relação ao NASH, se descreve que diabetes, hipertensão e obesidade poderiam ter um aspecto negativo, levando a quadros mais severos na evolução da Covid-19. A principal recomendação para a doença hepática autoimune é a não necessidade de reduzir imunossupressores. E os pacientes com cirrose compensada devem seguir seu tratamento, seu acompanhamento, sem necessidade de consultas periódicas, mas há o problema do screening do carcinoma hepatocelular. Pacientes com cirrose descompensada, nós temos aquelas recomendações do alerta para primeiros sintomas de encefalopatia e para a utilização rigorosa do propanolol e uma recomendação de que pacientes listados e com proximidade do transplante devem ser testados para a Covid-19. É fundamental também que isso seja feito próximo ou em momentos antes do transplante hepático. O hepatocarcinoma, o grande problema é o acompanhamento e o tratamento, mas qualquer caso de Covid-19 portadores de hepatocarcinoma, o paciente deve ser internado precocemente. E os pacientes transplantados, a grande dica é que não há necessidade de mexer na imunossupressão.
Como mensagens finais, nós poderíamos dizer que a lesão hepática da Covid-19 é, na maioria das vezes, branda, reversível e caracterizada por um discreto aumento de transaminases. Elevações significativas das transaminases, notadamente acima de 10 vezes, associam-se às formas mais graves da doença. O principal mecanismo da lesão hepática não é a lesão direta no hepatócito, mas sim a lesão decorrente da tempestade imunológica da Covid-19. Até o momento, não temos, infelizmente, esquemas farmacológicos respaldados cientificamente para a profilaxia ou terapêutica da Covid-19 em hepatopatas crônicos. A grande recomendação para o seu hepatopata é ficar em casa, é se isolar, é diminuir a possibilidade dele entrar em contato com portadores da Covid-19. Muito obrigado. Fica abaixo o meu e-mail para qualquer solicitação, qualquer discussão ou qualquer dúvida em relação ao que conversamos. Fiquem em casa.